Voltou a gravar aqui, gente, então vamos continuar com a aula. Vou fechar aqui, o pessoal está no meio da porta aberta. Parece que eles se sentem convidados a interromper, né? Isso aí para gravar. Fechar, começa. Então, vamos deixar fechado, porque o pessoal tem vergonha de entrar quando está fechado. Bom, então só para que fique registrado, eu estava falando agora há pouco sobre o que o Nicolas estava falando, né? Ter cuidado para não falar besteira, ao contrário, tá? Todas as besteiras que vocês imaginarem, vocês podem contar, porque é bom que a gente tire as dúvidas e já ver se realmente é besteira. É melhor a gente falar besteira aqui do que as pessoas julgarem a gente lá fora por estar falando besteira, né? Então vocês percebem se estão preparados ou não dentro daquele assunto que a gente está lidando. Mas outra coisa que eu queria que vocês fixassem, tivessem consciência e que vocês tivessem o tempo inteiro pensando para não trabalhar de maneira radical, é que a aula de hoje, que a gente vai falar sobre aspectos financeiros ou aspectos econômicos na arquitetura, ela não é um limitador de fatores criativos, tá? Muita gente vai ver essa aula de hoje como: agora eu vou cortar a criatividade, não vou fazer aquelas formas bonitas que eu estava imaginando. Mas diferente do que normalmente se espera, os estudos que eu tenho desenvolvido a partir das minhas pesquisas, elas apontam um caminho diferente do que a maioria das pessoas falam. Normalmente se diz que uma coisa muito bonita é também uma coisa muito cara, né? Para ser bonito tem que ser caro. Esta variável, para mim, ela é falsa. Eu acredito que a gente consegue, através de técnicas, desenvolver coisas muito bem planejadas do ponto de vista visual e que tenham um desempenho financeiro interessante também. E se a gente for falar de maneira mais grosseira, o que diretamente ataca mais o aspecto financeiro da arquitetura? Se eu tivesse que escolher eu escolheria o aspecto econômico, o aspecto climático como o mais forte para a questão financeira. Porque o climático, ele não são coisas que a gente pode fazer de uma cor ou fazer de outra. Eles são necessidades para que a casa tenha um desempenho térmico ou acústico, seja lá qual for, maior, e que a gente não pode abrir mão deles na maioria das situações. Ou se a gente pode, a gente não deveria estar abrindo mão. Já na questão plástica, gente, tudo é possível. Se por esse caminho é caro ou dá muita manutenção, por outro caminho pode ser que você consiga resolver de maneira mais simples. Então o que a gente tem que também pensar é que a gente não deve pensar no aspecto financeiro como: o que eu vou colocar nisso para o meu projeto ser mais barato. Não é por aí que a coisa acontece, porque como já é conhecido de vários ditados populares, o barato pode sair caro. Então, normalmente a gente busca, por viabilidades financeiras, a gente busca por descobrir quais são os custos diretos e indiretos. Quem estiver assistindo em casa, que não estiver conseguindo ler o que está escrito aqui, que eu estou olhando ali o reflexo na gravação da câmera, eu estou percebendo que as letras não aparecem, mas aqui, nesse quadro maior está escrito aspectos financeiros. Então quem estiver em casa assistindo, pega a apostila e acompanha com ela lado a lado. Quem está assistindo no YouTube, vai lá no www.arquitetobrasilia.com, entra na seção professor, vai na seção apostilas, e dentro de apostilas vai baixar a apostila de arquitetura e urbanismo, que lá dentro tem, dentre vários outros aspectos financeiros. Então aqui nos aspectos financeiros nós temos aqui uma série de itenzinhos, onde nós estamos vendo aqui custos diretos, custos indiretos, custos de implantação, custo de manutenção, custo de decisões, ou seja, cadeia de custos, e investimento e retorno, que é o assunto que a gente está vendo agora, que são os itens principais, como eu tenho feito em todas as aulas, onde a gente vê o principal de cada um desses aspectos e depois nós vamos vendo pormenorizado como é que funciona cada um desses itens aqui, assim como a gente fez lá no funcional, no sociopresencial, nos aspectos plásticos. Bom, então, como eu já havia dito, a gente está procurando saber, quando a gente vai implantar uma coisa, o que é um custo direto, o que é um custo indireto, para saber se ele é viável. Só para antever vocês em relação a isto. Eu posso pensar, por exemplo, que colocar um porcelanato de R$19 chinês
é muito barato e, portanto, vai viabilizar a minha obra. Só que eu posso esquecer também que ao colocar um porcelanato de chinês de R$20 no metro quadrado, que eu desconfiaria muito quando o porcelanato está nesse preço, mas mesmo assim a gente ainda vai ter outras consequências, que é no caso o custo indireto. Nós temos que lembrar justamente deste custo indireto. O custo indireto é tudo aquilo que a gente é obrigado a adquirir para viabilizar a execução de alguma coisa que teve um custo direto. No caso do porcelanato. Gente, para a gente executar um porcelanato, além de comprar o próprio porcelanato, o que mais que a gente deve comprar? Quem vai dando ideias para mim? Então vamos lá, o próprio porcelanato, o que vem na sequência? Argamassa, quem dá mais? Rejunte, pode ir. Acabou? Vocês acham mesmo que só gasta isso para executar? A argamassa ela já vem com o cimento que é utilizado para poder fazer o assentamento, tá? Tem a mão de obra. Mão de obra. Mão de obra vamos dividir em duas etapas, tá? Porque a mão de obra do porcelanato não é só uma, tá? Nós temos a mão de obra de assentamento e nós temos a mão de obra de rejuntamento, tá bom? Quem dá mais? Falta coisa, não disse tudo não. Material? Não, já dissemos, materiais tudo. Porcelanato vai andando sozinho para casa de vocês? Não vai. Transporte, que tem que levar. O que mais? Depois que fica tudo pronto, ele já fica lindíssimo e brilhando. Limpeza final. Tá? Só pensando nesses 7 itens aqui, tem alguns que inclusive são delicados. Por exemplo, se eu comprasse um rejunte, tem 2 tipos de rejunte. Existe rejunte comum e rejunte epóxi. Sabem a diferença de um para o outro? Comum, ele é poroso, a umidade passa mais por ele. Se for uma área que for, por exemplo, uma laje impermeabilizada, a gente vai botar o comum, o risco de haver uma infiltração é maior. Apesar de que ninguém previne infiltração colocando rejunte em cerâmica, coloca impermeabilizante. Mas se a intenção era reduzir a quantidade de água, com rejunte comum a gente não consegue. Um rejunte epóxi, ele evita a passagem de água porque ele é mais impermeável, mas não é só isso. Ele evita a aderência de substâncias, ele evita que fique encardido mais rápido, a limpeza dele é mais fácil e ele se acomoda melhor à dilatação. Portanto, ele vai sofrer menos desgaste com o tempo causado pelo calor e pela dilatação da peça. Só que esse danado desse rejunte, ele é mais caro. Além dele ser mais caro, a mão de obra de executar ele é mais cara também. Sabe por quê? No outro, você sai passando o rejunte no piso todinho de fora a fora, depois de que você acabou de fazer todo o rejunte da casa inteira, aí vem um outro cara com uma estopa úmida, molhadinha, e ele sai passando para tirar, porque quando passa naquele cantinho para fora não ficam as sobras, que ele passou com o dedo ou com um aplicadorzinho, sobrou, aí sai limpando, porque se ficar aquilo ali em cima da cerâmica, mancha. O rejunte epóxi, ele é aplicado, se você colocar, em 1 minuto ele já seca, já mancha o porcelanato. O que você tem que fazer? Tem que ser um cara para aplicar e o outro para limpar vindo na sequência. Então o rejunte não pode ser feito só por um profissional. Ele custa o dobro do preço, porque usa o dobro da mão de obra. Então é um aplicando e o outro do lado limpando. Aí um aplica, outro limpa, um aplica, outro limpa. Ou o mesmo cara que aplica, limpa. Só que ele demora o dobro do tempo para executar, ou triplo, já que ele está fazendo tudo sozinho, porque ele tem que aplicar, voltar e limpar, aplicar, voltar e limpar. Sabe o que isso quer dizer? Mais horas de trabalho. Mais horas de trabalho quer dizer mais custo de execução. Mais custo de execução, que nesse caso foi custo indireto. Porque quando eu comprei o meu porcelanato, eu não pensei nesse monte de coisa direta que tem, ainda inventei de comprar o rejunte epóxi.
que de repente era para a sala, numa área seca, onde eu não tenho umidade nenhuma e eu não precisava de mais jukebox. Então eu adquiri um custo indireto na mão de obra por conta disso. Nós falamos de 7 custos indiretos só na escolha de material, gente. Não pensem que é só o porcelanato que é desse jeito. Tudo que a gente adquire ou muda de opinião numa casa, a gente tem que ficar pensando em custos indiretos e diretos. Daqui a pouco, quando chegar em cobertura e telhado, vocês vão ver um outro exemplo esdrúxulo como esse. Mas só para a gente marcar, vocês entenderam a diferença de custo direto e de custo indireto, né? Se eu tivesse, por exemplo, aqui dando aula de paisagismo, eu poderia dar um exemplo de colocação, sei lá, de seixo branco. Aí eu cheguei numa casa, vou colocar, a dona falou assim, eu prefiro um seixo branco. E aí você, inocentemente, sem saber, estou falando de jardim, seixo branco, são aqueles pedriscos que a gente coloca no jardim para não colocar grama. Por exemplo, no local onde não bate muito sol e a grama vai ficar morta, ela não vai crescer. Aí o que você faz? Joga um seixo, faz uma área diferenciada com um desenho bonitinho. Aí, naquele local, a sua cliente pediu, eu quero do branco, eu não quero daquele amarelo, porque eu acho que aquele amarelo tem cara de sujo. Só que essa monstra dessa cliente, ela não sabe que esse seixozinho branco, aqui em Brasília especialmente, que tem essa terra vermelha horrorosa de suja, só vai ficar branquinho durante 15 dias. Porque depois de 15 dias, o vento vai bater, ou a chuva vai cair em cima, depende do período do ano, e aquela terra vermelha vai cair no seixo branco. O seixo branco vai absorver, porque ele é poroso, ele vai absorver toda aquela terrinha e ele vai ficar vermelho cor de burro quando foge, pior do que o seixo amarelo que ela não queria colocar, que já era naturalmente rústico e adequado para a área externa. E ele não vai ficar aquele amarelo bonitinho, ele vai ficar um amarelo encardido, horroroso. Só que tem o seguinte, você é esperto, você não quer que suje tão rápido, então o que você vai fazer? Vai botar uma manta impermeabilizante por debaixo, para o caso de que se a terra vier por baixo, ela não suja o seixo. Essa manta, ela custa mais do que o seixo. Aí você vai comprar a manta e vai colocar por debaixo. Só que quando você coloca ela por baixo, se chover, vai subir do mesmo jeito. O que você vai fazer? Comprar areia, porque antes de você botar a terra em cima da manta, você bota uma areia, porque se chover e subir a terra com a água, aí ela bate primeiro na terra de baixo, não atinge o seixo. Bacana, reduziu. Sabe o que você fez? Ao invés do seu seixo ficar só 15 dias branquinho, seu seixo vai ficar 3 meses, porque a água bola em pedratura, tanto bate até que fura. E aí vai ficar sujo do mesmo jeito, e a monstra da sua cliente vai ficar insatisfeita. Por quê? Ela não quis te escutar. O que eu estou dizendo aqui para a gente adquirir um seixo branco e conseguir colocar no jardim, a gente precisou do seixo, da mão de obra de transportar, da manta, da areia e da mão de obra de colocar a manta e a areia, porque não é simplesmente chegar lá e jogar de qualquer jeito, não. Tem um jeito de cortar, tem a camada correta de colocar e tem que ser por um jardineiro experiente, porque um jardineiro mais grosseiro, ele nem sabe que faz essas coisas do jardim. Nossa, madame, esse paisagista que você contratou aí, ele é muito cheio de frescura, eu nunca ouvi falar dessas coisas não. Então vai rolar esse tipo de situação. Precisa ser um cara especializado, portanto ele é um jardineiro mais caro que o comum. A hora de trabalho dele é um pouquinho mais alta. Aí fica 2 exemplos aí para vocês entenderem o que é custo direto e o que é custo indireto. E a gente vai pensar também em 2 coisinhas quando a gente está fazendo a colocação de determinadas estruturas na arquitetura. Existem coisas, gente, que elas são muito caras para colocar, só que elas se pagam ao longo do seu uso. Assim como tem coisas que são muito baratas para se colocar, mas ela, ao longo do uso, ela custa muito mais do que se você colocar um material barato. Vocês não usam essa lógica quando vocês vão comprar produtos para usar no corpo de vocês, ou roupa que vocês vão utilizar? Eu não quero esta roupa porque esta marca dura muito pouco, vai rasgar, o tecido vai manchar em menos de 1 ano. Eu prefiro aquela outra lá, porque ela demora 2, 3 anos para manchar ou para desgastar com o uso da lavadora de roupas. Mesma coisa acontece quando a gente faz uma indicação de alguma coisa para identificação. Vou dar um exemplo aqui que muitos arquitetos vão discordar de mim, mas é a minha experiência enquanto arquiteto que eu estou utilizando como referência. Então,
estejam abertos a pesquisar outras possibilidades e outras opiniões. Telha, vamos escolher duas telhas diferentes. Telha capa canal, telha colonial, aquela telha comumzinha que a gente tem uma assim, né? Aí vem uma outra e encaixa aqui de novo. Depois tem a outra no outro sentido para pegar a água da chuva e continuar. Gente, aquela telha, por ela ter várias emendas, ela tem vários pontozinhos de possibilidade de infiltração. Quando chove, qualquer mau ajuste daquilo, qualquer deformação mínima que seja, pode fazer a água entrar numa fenda daquela e voltar a infiltrar, porque tem vários. A telha grande, longo alcance, como por exemplo as telhas que vocês vão ouvir falar chamadas Eternite, e aí vai ter gente das antigas que vai falar assim: ah, telha de amianto, né? Gente, amianto, pelo amor de Deus, se o pedreiro falar telha de amianto, corta esse assunto na hora. Telha de amianto, se vocês usarem nas suas obras, vocês podem ser presos, tá? Porque telha de amianto é proibido no Brasil. Amianto é um material cancerígeno. Não se permite mais no Brasil vender telha de amianto. As telhas atuais, elas são de fibrocimento. Fibrocimento é um material que foi utilizado para substituir o amianto. Entendido, né? Então, oi? Não. O nome do material que é utilizado na telha é fibrocimento. As marcas mais comuns são Eternite e Brasilite. Então você vai ver o pedreiro falar assim: telha de Eternite, doutor. Vocês vão escutar esse jeito aí. Vamos comprar dela? Cuidado também com as telhas, com os modelos. Se você falar no projeto telha de Eternite ondulada, aí o peão falar assim para a sua cliente: madame, o arquiteto falou que é ondulada. Ó. Aqui tem um modelo ondulada, aqui tem um modelo sei lá o que, tem um modelo tropical. Eu estou falando tropical porque eu já passei por isso, né? Tropical, gente, é o mais barato de todos. Só que tropical, a inclinação dele é muito alta, que é igual da telha comum. Sabe o que acontece? Aí você compra a tropical e bota só 10%, que é a inclinação da telha ondulada correta. Se botar a tropical inclinada a 10%, infiltra, volta a água, inunda a casa do seu cliente, destrói o gesso, destrói a elétrica, destrói tudo. Muito cuidado quando fazer especificação de telha. Leia a especificação de qual é a inclinação correta e vê qual é o modelo exato. E cuidado com essa história de ondulada que todo mundo confunde. Eu já tive 3 casas que o cliente perdeu todo o gesso da casa por causa disso. Só que aí, graças a Deus, no meu projeto estava escrito e ainda tinha uma observação: não alterar o modelo da telha, tá? E estava escrito ondulada. Eu fui lá e mostrei: gente, está aqui o projeto, ó, está correto, vocês compraram errado. Bom, por que eu estou falando isso? Que vocês vão fazer uma planta de cobertura e vocês vão dizer qual modelo de telha vocês estão utilizando lá, tá? O projeto de vocês, não esquecer de dizer. E se tiver dúvida na hora, entra no site Eternite da Brasilite, vê qual modelinho correto e escreve aí no seu 10% de produção. Essa tropical também é ondulada? Ela também tem um formato ondulada, mas o nome dela não é ondulada no site do fabricante. O nome dela é só tropical. Tá? Sim, mas eu estava voltando para falar de custo de implantação e manutenção. Telha comum para você implantar, telhado comum, capa canal, que a maioria das pessoas usam, aquele que na década de 80 e 90 todo pobre queria ter, porque só o rico tinha, porque ele tinha telha de Eternite em casa, né? E ele associou telha de Eternite a telha quente, porque não tinha laje, né? Antigamente não tinha o Minha Casa Minha Vida, que Minha Casa Minha Vida, ano passado, proibiu casa popular sem laje. Sabiam disso? Antigamente podia fazer casa popular sem a laje. Hoje em dia, graças a Deus, não tem mais casa popular sem laje. Se quiser, o Minha Desgraça, Minha Casa Minha Vida, ele proíbe de você vender a casa. Então, não pode. Sim, para implantar, gente, a capa canal custa um preço X, a telha de fibrocimento ela custa 4 vezes menos, ou mais barato. A telha capa canal, ela tem, se eu tiver uma queda assim d'água, eu posso ter 2 divisões somente na telha de fibrocimento, que é aquela placa de longo alcance grande. Já naquelas telhinhas pequenininhas, eu posso ter 30. Sabe o que quer dizer 30 divisões? 30 vezes mais possibilidade de infiltrar. Não estou dizendo que vai infiltrar, estou dizendo que a probabilidade é 30 vezes maior devido à quantidade de ocorrências de possibilidade.
Isso quer dizer que na questão de manutenção, o risco de dar manutenção é alta. Tem alguém aqui que tem telha de fibrocimento na telhado de casa? Tem alguém aqui que tem telha capa canal, que é comum? Nenhum? Vocês têm qual tipo de telha? De metal é da casa de vocês? Ou é de plástico? Não sei se de concreto. De concreto é mais ou menos capa canal. Gente, vocês têm notícias de infiltração na casa de vocês pelo telhado? Já aconteceu da minha vizinha embaixo de infiltração por causa do banheiro, mas não por causa da telha. Teve alguém aqui que nunca teve infiltração do telhado de casa? Quem mora em apartamento aqui? Ah, entendi, porque aqui tem pouca gente falando que não teve. Provavelmente vocês têm telha de fibrocimento no telhado de vocês, porque raramente se usa capa canal em cima de um prédio. Porque quem projeta prédio não é um arquiteto mesmo que faz residência. O arquiteto que projeta prédio é um cara especializado. Ele sabe algumas coisas que o cara de residência talvez possa não saber. E eu vou sugerir aqui que ele talvez saiba um pouco mais do que normalmente sabe o arquiteto normal de residência. Ele sabe que esse tipo de telha dá manutenção e ele evita colocar. Tá? Já falei que há controvérsias, tá? Tem arquitetos que discordam de mim. Essa não é a minha visão. Eu acredito mesmo que existem problemas desse tipo de telha daí. Para começar, a gente estava falando ainda de manutenção, mas vou voltar a falar de implantação. Sabe quanto tempo mais demora entre uma telha comum e uma telha de fibrocimento para executar? É mais ou menos de 4 a 5 vezes mais o tempo. Sabe o que quer dizer 4 a 5 vezes mais o tempo? Quer dizer também que eu perco dinheiro na hora da execução e dinheiro com mão de obra. Eu vou ter, vamos supor que para executar um telhado desse demore 1 semana no fibrocimento. Se for no capa canal, eu vou perder 1 mês. Será que a diferença de mão de obra é grande? Gente, vocês estão pensando que é só isso aí a diferença de custo? Deixa a gente chegar no detalhamento dessa disciplina que vocês vão ver. O que a capa canal traz de problemas ou de consequências para uma casa? Que a maioria dos arquitetos não vai achar que é um problema, vai achar que é somente uma característica. Eu já sou de uma outra linha que acredita que isso é um problema. Mas vamos devagarzinho. Custo de decisão, gente. Tudo que a gente toma decisão numa casa, muda o custo. Eu quero fazer a fachada redonda, tem custo. Eu prefiro ela reta, tem outro. Vamos fazer inclinado, outro custo. Qual que é o mais adequado para a sua situação? Você quer arcar com o custo? Outra coisa, eu quero redonda, mas eu não quero arcar com o custo dela ser redonda. Tem jeito? Tem, gente, tem jeito para tudo, tá? Para tudo existe uma maneira, só depende de você ter boa vontade de querer pesquisar como resolver e chegar nessa solução. Só que às vezes a solução ideal que resolve o problema, ela é tão demorada ou tão problemática, deixa eu sentar aqui um pouquinho, estou ficando cansado, que muita gente não quer. E o arquiteto muitas vezes também não quer ter o trabalho de pesquisar, não quer ter o trabalho de ficar coordenando aquela coisa que é mais complicada para planejar, sendo que ele poderia perder um tempo antes do que ele vai perder na hora de começar a obra. Porque entrar em contato com as empresas que fazem isso, entender como ela trabalha, adaptar a sua obra, fazer seu mestre de obras compreender esse processo e adaptar isso, é um processo que nem todo mundo quer passar. Inclusive o dono às vezes não quer e paga caro por isso, ou paga com o tempo, ou paga com a perda de material, ou paga com várias outras coisas. Então existe solução para quase tudo. E a gente vai ver logo qual que é o custo de cada decisão que a gente toma, tá? E normalmente esse custo da decisão está relacionado ou com implantação e manutenção, ou com a diferença entre ter um custo direto e um custo indireto, tá? Eles causam, tomar uma decisão diferente, eu quero isso, eu quero aquilo, pode causar resultados completamente diferentes, tá? E outro quesito que é principal aqui, que a gente vai ter nos aspectos financeiros, é o fato do investimento e do retorno. Deixa eu botar aqui na tela para mim, que eu não estou, só vocês que estão vendo e eu não estou vendo nada. Capa canal é essa telha comunzinha que todo mundo tem em casa.
Quase todo mundo que faz assim, vou fazer um telhado bonito, vou fazer mostrando para todo mundo ver que eu comprei a telha, tá? Que agora eu não sou mais pobre, eu já virei classe média, né? Aí essa é a capa canal, todo mundo quer mostrar ela. Agora quando você fala assim, olha, eu sou classe média de verdade mesmo, aí a gente faz igual na casa do Nicolas, bota de concreto, porque ela é o triplo do preço da capa canal, entendeu? Oi? Eu ganhei na Mega Sena. Não é assim, né? Não exagera, né, Nicolas? Essa é uma questão que eu estou falando só cultural. Existe uma questão cultural de você querer demonstrar a partir do visual da sua casa determinados valores que você adquiriu. E às vezes eu não estou falando nem de valores financeiros, estou falando de valores morais, né? Valores conceituais que você tem. Era um padrão da década de 80 e de 90 exibir telhados se você estivesse com a casa de um padrão de médio a alto. Tá? Então todo mundo que queria dizer que era chique fazia telhados expostos e preferencialmente com vários níveis. A gente ainda está vivendo o finalzinho dessa influência aí. Isso era muita influência europeia, tá? Na Europa se utilizava muito esse telhado, porque lá eles precisam disso por questões climáticas. Tá? Não é como a gente aqui que está querendo imitar eles. Lá eles têm neve, lá eles têm ventos fortes, a neve acumula no telhado e precisa escorrer. Os níveis favorecem lá outras questões climáticas que não nos favorecem aqui. Mas a gente imitava isto. E a gente está num momento onde ainda existe um pouco dessa influência, mas não tanto como existia no finalzinho do século passado. Aqui no Gama tem muito desse estado, Distrito Federal, né? Gente, no Brasil inteiro tem muito desse tipo de telhado. Aí hoje é a casa do povo. Hã? Esses desníveis do telhado é casa do povo. É a casa de pombo? É uma casa do pombo. É bom, porque o pombo vai lá para cagar, né? Não é só o pombo que vai lá para cagar, não. Você vai ver um monte de coisa que sai cagado na casa quando tem esse monte de dilúvio. Até a gente chegar lá, vamos entender um pouco mais da estrutura macro da composição de custo de uma casa. Quando a gente vai conceber, gente, a gente precisa pensar muito bem o que vai gerar de grandes consequências numa casa. Se você faz uma casa que ela precisa de ter muitas estruturas, a tendência é que você faça uma casa cara. Se você faz uma casa, por exemplo, que ela tem muito acabamento, vai precisar de muito revestimento, muita área molhada, quer dizer que provavelmente também você aumente o custo. Por quê? Olha as coisinhas que aparecem como caras aqui o arquiteto é a coisa mais barata, tá? Porque esse 5% que está aqui já é o projeto de arquitetura, mais os projetos complementares de engenharia. Portanto, a gente não custa quase nada para edificação. E se você é um arquiteto que domina aspectos financeiros, como nós estamos estudando aqui, você vai fazer o seu cliente economizar o que ele está te pagando muito mais a partir de uma solução inteligente que tenha poucos custos indiretos e que tenha uma relação boa entre custo de manutenção e implantação, porque você vai saber tomar boas decisões arquitetônicas que vão gerar custos os mínimos possíveis. E o que a gente vai ver? Ó? O que sai mais caro normalmente aqui, estrutura que está com índice mais alto, podendo chegar a 22%, e acabamento que pode chegar entre 15% e 32%. Quem é que faz essa margem aqui sair de 32% e virar 15%? Será? O arquiteto pode ser o responsável por fazer virar 15% ou virar 32%. Na minha experiência, como eu tenho algum conhecimento de aspecto financeiro, sabe quem faz a casa chegar em 32% normalmente? O meu cliente. Meu cliente não confia no planejamento que eu fiz. Eu não fui muito claro, talvez até por estar ocupado, ou cansado, ou atendendo muitos clientes ao mesmo tempo, e eu não consegui ser tão claro e fazer ele acreditar que o que eu estava propondo para ele era a melhor saída. E sabe o que ele faz? Ele visita a vizinha dele. A vizinha dele, que é psicóloga, ela tem pós-graduação em psicopedagogia. Em psicopedagogia, ela ficou tendo umas noções de comportamento humano que acaba lembrando um pouco como as pessoas se comportam quando a decoração está dentro. E como a decoração é a mesma coisa que a arquitetura, né? Então ela saca tudo de arquitetura. E aí esse meu cliente foi lá na vizinha dele.
E aí falou assim: moço, olha, o arquiteto tá apontando, mas eu acho que o arquiteto é aquele bicho que faz a gente gastar tanto dinheiro, né? Eu tô com medo de ser arquiteto. Me dá uma ajuda aí, que você já é experiente, né? Já fez um monte de casa, você já andou contratando arquiteto aí, já sabe tudo, já sabe que arquiteto não vale nada, né? Então me dá uma ajuda aí que eu tô com medo de ser arquiteto. Aí ela vai lá e faz, aí tira isso, tira aquilo, tira aquilo, tira aquilo, tira aquilo outro. Aí o seu cliente chega em você e fala assim: olá, fui lá na minha vizinha, saca tudo. Você, rapaz, não pensa em tudo, né? Por isso que eu vou lá na minha vizinha, que sabe tudo de arquitetura também. Ela já fez um monte de casa. Ela falou para eu tirar esse monte de coisa que está aqui, que vai reduzir o preço mesmo. Aí eu chego lá, olho e digo: olha, tirou realmente. Realmente é mais barato sem essas coisas. Mas quando você for fazer o acabamento, você vai precisar comprar vários outros acabamentos para recompor essa parte que ficou exposta que você tirou. Sabe o que aconteceu aqui? Ao invés de 32%, você vai gastar 40%. Porque o que você tirou aqui causou outros custos indiretos. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar, gente? É o diálogo, é uma mistura do seu conhecimento em execução, em estrutura, em acabamento, em alvenaria, em cobertura, em instalação, seja lá o que for. E aí não tem jeito, gente. É questão, como eu já falei para vocês mesmos, uma questão de bunda. É sentar a bunda, estudar e pesquisar. Vai ficar gravado isso aí porque é importante essa questão da bunda, tá? Existem centenas de fabricantes de materiais hidráulicos. Existem milhares de técnicas de execução estrutural. Existem dezenas de maneiras diferentes de fazer coberturas. Existem muitas técnicas de fazer tudo que está aqui. Você vai conseguir dominar tudo que tem no mercado? Não vai. Mas você consegue pesquisar quais são as principais e tentar ver quais são as que geram mais custos diretos e indiretos e quais as que podem causar maior manutenção ou custo de implantação. Tá? E a gente dominando um pouquinho de cada um desses, a gente vai tirar. Só que onde é que a gente se concentra normalmente para dar um grande resultado no cliente? Aqueles que a gente sabe que é mais caro. Por exemplo, questão estrutural e questão de acabamento. É por isso que aqui na aula a gente vai ter uma aula só para falar de lançamento estrutural. Quem está assistindo em casa, entra no mesmo site lá, arquitetobrasilia.com, procura professor, procura vídeos e vai ver lá na listinha que tem uma aula somente de análise estrutural, ou lançamento estrutural, ou concepção estrutural, que eu não sei como é que eu vou botar o nome lá do vídeo, tá? Que é a aula que a gente vai ter depois da prova. Então, a gente vai estudar cada uma dessas coisas até para reduzir o custo. Aquela história lá de arquiteto faz arquitetura, engenheiro que se vire para fazer aquilo virar de pé, isso daí para mim é ensinamento de maus arquitetos e maus professores de arquitetura. O arquiteto precisa saber de estrutura e não é à toa que nós temos pelo menos 3 ou 4 matérias que tem a ver com cálculo de estrutura no curso, para que a gente tenha condições de fazer essa concepção. E as disciplinas de projeto, elas também têm essa ligação com a questão estrutural. Mas, já que eu estou falando de custos, eu vou começar a falar de um bichinho aqui que, pela minha experiência, faz total diferença no custo da casa. Gente, por que eu botei esse negócio aqui? Eu não tenho que ter custo. Eu não sei como é que tira, porque eu já entreguei a pergunta que eu ia fazer, que eu não posso tirar isso daqui. Mas vocês estão vendo o visual, não leiam, como se pudesse, né? Dizer para não ler, não leiam. Nós estamos vendo o modelo de casa número 1 aqui do lado, número 2 aqui, ó, à esquerda número 1, à direita número 2. Olhando rápido, vocês acham que é mais barato fazer qual técnica construtiva? Número 1 ou número 2? É mais o que eu falei? Barato, cara? Por quê? Porque a do lado é mais bonita? Não, mas a outra é mais simples. Essa aqui é mais simples? E é? Vocês acham? Então vamos ver se é mais simples mesmo. Então vamos aprender o que tem debaixo deste telhado aqui. Gente, aqui vocês estão vendo as telinhas capa canal. Não dá para comprar uma placa de eternite inteirona e cobrir aqui, simplesmente pegar ele de forma simples e encaixar. Você vai contratar uma equipe de telhadistas e vai ficar uns 4, 5 homenzinhos aqui em cima, ó, encaixando uma por uma. Aí bota uma, bota outra, bota uma, bota outra. E eles vão ficar aqui, ó, um mês botando telha. Bota uma, bota outra, bota uma, bota outra. Mas só que para ele chegar aqui nesse ponto, ele não vai botar só isso aqui não. Sabe o que ele vai fazer?
Antes você vai contratar um carpinteiro, e ele vai chegar lá embaixo, botar uma pecinha de madeira grande com uma viga, depois ele vai chegar lá apoiar no pontalete, depois ele vai botar uma peça transversal, depois ele vai fazer uma terça, depois ele vai botar um apoio de terça, depois ele vai colocar um cabo, por cima do cabo ele vai colocar um monte de ripa, para depois das ripas colocar as telhas. Isto daqui é a estrutura de um trechinho pequeno aqui, porque no meio ele faz tudo isso de novo e aí ele sai lançando de fora a fora cada uma dessas estruturas. Vocês acham que isso aqui é fácil e que isso aqui é rápido? Isso aqui não só não é fácil nem rápido, como isso aqui é caro. Vocês acham que madeira é barata em Brasília? Gente, eu fui comprar uma tora de madeira para o meu escritório. Uma tora de madeira, quase que eu caio para trás. Aí eu cheguei lá e falei, uma madeira fina, desse jeito assim, ó. Só porque eu precisava escorar uma porta em cima. E eu cheguei na madeireira e falei, moço, eu quero uma tira de madeira para botar em cima da porta por tanto de dimensão. Aí ele foi lá dentro, aí fez assim para mim, olha, eu tenho desse material que custa 200, eu tenho desse outro que é 150. Eu falei, moço, eu não quero fazer um telhado inteiro da minha casa não, é uma tira de madeira que eu quero. Ele, é R$200 uma telha dessa. E eu disse, rapaz, imagina quem está fazendo um telhado inteiro, como que é isso? E olha, agora a madeira é fininha, porque fazer um telhado é grosso. Gente, quando a gente coloca madeira em cima do telhado, qual é a consequência disso para o cálculo estrutural? Peso. Essa telha é mais pesada ou é mais leve do que a telha de fibrocimento? Super mais pesada, incomparavelmente mais pesada. Peso de novo. O peso desta telha somado ao peso desta madeira todinha, que vão ser toras grossas, já que esse telhado é pesado, porque se fosse no meu telhado pequenininho, e se eu fosse usar madeira, que eu nem aconselho, quando a gente está com telha de fibrocimento, você pode comprar até vergalhãozinho de ferro e botar debaixo que vai apoiar essa telha. Eu gosto de usar metalon, porque é prático. O cara chega lá com a solda e sai colocando. Pega as barras bem fininhas e apoia 4, 5 barras, e aí você bota o telhado inteiro de uma água inteira. Então, é mais prático. Muita gente gosta, sei não. Aí vai botar uma laje por debaixo para suportar esse telhado e essa telha. Como é que essa laje vai ser por conta desse peso todo? Mais grossa e dentro dela mais ferro. Sabe o que aconteceu? O telhado, a telha é mais cara, o madeiramento é mais caro e a laje automaticamente mais cara. Para apoiar essa laje embaixo dela vai ter que colocar o quê? Gente, quem é que sustenta o peso da laje? Hã? Oi? Não, na sequência da laje quem vem é viga. Gente, olha a vergonha. Tá gravando vocês aí, viu? Não vou nem dizer que você mexe com vocês estão para não ficar mais vergonha. Então vem a viga, ok? Aqui, depois da viga, gente, qual é o próximo elemento estrutural que recebe o peso? Melhor falar pilar, tá? Porque coluna é para não estar redondinha, tá bom? Vamos usar assim, vamos usar dessa maneira aqui na nossa aula, tá? Vamos usar a nomenclatura, porque tem locais que chama diferente, ó. Pilar. Uma estrutura que você enxerga ela no meio e ela é quadrada, ok? Coluna, redondinha, tá bom? Do pilar, aí sim a gente cai para uma sapata e da sapata a gente joga para uma estaca, que são duas fundações. Gente, se a laje foi reforçada, a viga também levou mais ferro e precisou ficar maior. O pilar também precisou ficar com dimensões maiores. E a fundação, consequentemente, somando o peso de todo mundo, ela também precisou aumentar. Vocês sabem aonde eu estou querendo chegar com tudo isso? Eu estou querendo dizer que a simples decisão de dizer eu quero esta telha e não quero aquela outra, aumentou o custo da casa, do topo dela até chegar na fundação. Então vocês estão vendo quanto é importante saber tomar uma decisão correta, pesquisar até onde aquela decisão pode mudar o seu projeto, ou o custo da execução para o seu cliente. Esta é uma delas. Só que aí você chega e pensa, fala assim, engenheiro, estou fazendo um telhadinho só, tá? E você não fala para ele qual tipo de telha. Sabe o que ele faz? O engenheiro não é louco, ele sabe que uma boa parte dos arquitetos do mercado são péssimos profissionais. Ele vai arriscar botar no cálculo dele que você colocou uma telha de fibrocimento, ele não arrisca, que ele não é doido. Ele vai lá e vai colocar uma telha capa canal, como se estivesse projetando com capa canal.
Aí você botou fibrocimento na cobertura, mas o engenheiro calculou a casa inteira até a fundação para ter capa canal. Prejuízo para o seu cliente. Então, você e o engenheiro tem que dialogar muito bem na hora da concepção, inclusive na concepção estrutural. O seu telhado tem que estar muito bem especificado. Se você quiser ser enfático para o engenheiro depois não te acusar, no telhado, telha ondulada de fibrocimento modelo Eternite. Considerar para cálculo estrutural a carga resultante deste telhado, pois ele não deverá ser alterado. Pronto, se amarrou a questão inteira. Se o engenheiro errar no cálculo, ó, culpa dele, estava no meu projeto. Não vou cobrar que faça toda essa explicação na cobertura de vocês, tá? Para vocês é só dizer qual o tipo da telha que vocês estão utilizando. É só para a vida profissional de vocês, quando forem apresentar um projeto e quiserem ter razão. Gente, aqui tudo que eu tenho é uma laje com uma telha de fibrocimento aí dentro. Para apoiar essa telha, no máximo uns vergalhãozinhos de ferro, que é o que eu vinha fazendo em várias obras. Aqui eu tenho muito mais peso, então, muito embora possa parecer que isso aqui é mais bonito, não é todo mundo que acha, tá? Tem gente que olha uma casa dessa, ai, que casa feia, que coisa fria, parece uma empresa, não parece uma casa. Eu discordo, tá? Não é a minha opinião, mas tem gente que pensa assim, a gente tem que aprender a respeitar o que cada uma das pessoas sente ao ver uma concepção sua. Vai ter gente que vai preferir esse jeito aqui. Então, o seu papel é alertar, olha, isto aqui tem um custo, é isto mesmo que você quer? Vai aumentar X% na sua edificação. E ele vai colocar. Minha experiência, fazer assim e fazer assim, isto aqui, ó, aumenta pelo menos 20%. Dependendo da tipologia, que talvez apareçam outros modelos de casa lá na frente, eu já cheguei a ver a casa 40% mais cara do que deste método aqui, por conta também de telhado. Não é só por conta disso não. Normalmente quem gosta desse tipo de casa aqui, ele pede outras coisinhas, porque era a moda que existia na década de 80 e 90, que fazia ele pensar que agora ele é classe média, né? É só questão cultural. Eu estou falando essas besteiróis aqui, é porque realmente tem a ver com cultura. Muita coisa que a gente pratica na arquitetura, que é possível, não é possível, que o cliente deixa ou não deixa, é super cultural. Não tem nenhuma lógica técnica nem arquitetônica. As folhinhas, fica sempre tem umas casas que tem tipo uma folhinha assim na telha. Umas folhinhas na telha? Essas telhas de cerâmica, é tipo uma folhinha assim nos cantos dela. Sei não qual que você está falando. Essas telhas assim, aí tipo na extremidade dela, sempre colocava uma folhinha assim. Não é outra mais É tipo tá aqui. É telha de canto que você está falando para fechar a lateral, né? Aqueles outros quantos folhinhas. Eu sei o que você está falando. Ali é uma telha decorativa, né? Que ela tem essas pontinhas. As vovós adoram isso. Fica ótimo, né? Bom, mas enfim, isso é só a minha opinião. Não interessa a minha opinião. Vamos avançar então. Se não bastasse o fato da implantação ser caro, gente, a manutenção, quando você tem uma maior quantidade de articulações e de emendas, aí eu estou querendo falar para vocês, gente, eu não estou detonando esse telhado dizendo que o outro é o fantástico, não, tá? Eu estou dizendo que num elemento, num acessório, numa parte, onde você tem maior quantidade de acessórios e de subdivisões, a probabilidade de ter problema em cada um deles aumenta. Eu estou falando de estatística, simplesmente de estatística. E é o que acontece com esse telhado. Mais divisões, mais entradas, mais pontos de água. E para completar, se você trabalha com este tipo de cobertura, aí vai entrar aquela história dos telhados de um monte de níveis, que lá na Europa eu falei que é necessário, né? Mas que aqui pra gente é uma questão muito estética. A gente quer imitar, a gente na década de 90 imitava o que o nosso rico brasileiro fazia na década de 70 e de 80. Na década de 70 e de 80, o rico brasileiro imitava o que se fazia na Europa na década de 50 e 60. Tá entendendo, né?
Então, por isso que a gente começou a gostar desses telhados aqui, porque isso lá é que é grande barato, sendo que as telhas dele têm formatos diferentes, materiais diferentes da gente. Você tem a noção, lá tem inclusive muitas telhas dessas que são telhas de madeira, que aqui a gente não usa, né? Lá, naquela época já se fazia telha de plástico, a gente agora está começando a usar telha de plástico, né? Mas telha de plástico acaba canal, porque a telha de longo alcance já tem de plástico desde muito tempo. Lá usa muito telha hoje, agora que estou começando a fazer as telhas de concreto plano. É muito também de região, também de estilo de trabalho profissional. Eu já trabalho com telha plana desde a década de 90, né? Desde quando eu iniciei na área, eu nem era arquiteto nessa época, né? Eu já tinha escritório, já atuava, mas eu não era arquiteto. Eu tinha outra profissão, que também da área. Mas o que eu estava falando? Dos telhados nivelados. Estou falando especificamente de manutenção. Se você coloca um telhado, um desse perto do outro, um desnivelado, sabe o que acontece, gente? Esse telhado que está aqui em cima, ele recebe água. A água da chuva escorre. Quando ela escorre, ela cai aqui em cima deste outro que está aqui. Nesse ponto onde está a queda, gente, a chance de infiltrar, ela se torna 10 vezes maior. Porque eu não estou só recebendo água distribuída, eu estou pegando uma quantidade pesada de água e jogando naquele ponto. Será que essa quininha aqui está preparada para receber água jorrante nesse ponto? Não está. Então o que acontece? Ele filtra. Por isso que esse telhadinho aqui, ó, um em cima do outro, é um telhado mais problemático ainda. E não pense que só porque eu estou falando desse método aí, que o outro não tem problemas também, não. Tem problemas técnicos também. Deixa eu ver o que fala mais aqui. Manutenção tradicional será maior tanto quanto os desníveis forem projetados. Telhados contemporâneos também podem gerar custos de manutenção quando projetados sem balanço. Então, vamos entender isso que eu estou querendo dizer aqui. Vamos comparar esses três métodos aí. Telhado convencional, um em cima do outro, joga água e filtra. Sem falar disso, cai a água da chuva aqui. Quando a água sai daqui do beiral, todo mundo sabe o que é beiral, né? Ninguém esqueceu o que é beiral não, certo? Platibanda também, todo mundo está na cabeça o que é. Balanço também. Kícia, você que perdeu algumas aulas, está sabendo tudo que eu estou falando? Gente, ó, beiral é o tanto que o telhado avança em relação ao fim da parede, é o quanto que fica pendurado. Platimbanda é essa paredinha que é feita em cima da laje para esconder a telha. E balanço é o tanto de laje que avança em relação ao limite da parede. Balanço é como se fosse o beiral da laje, ou beiral é o balanço da cobertura. Sacaram? Só que não se fala beiral com laje e nem se fala balanço com cobertura. Tá bom? Aí, eu estava falando do balanço. Será que em balanço? De manutenção, quando projetado sem o balanço. Então vamos olhar esse telhadinho aqui que não tem o tal do balanço, ó, tá aqui dentro. Vamos imaginar que você não foi um arquiteto hoje, que um arquiteto vai pensar nisso também, e projetou a casa moderna, sabe por quê? A casa moderna com telhado de platibanda retinho é a mais barata de todas para fazer. Então realmente no custo financeiro ela é imbatível, porque você coloca uma telha de fibrocimento, aí você fala, ai, telha de fibrocimento aparecendo é feio. A maioria é feio mesmo, então por isso que a gente põe platibanda. Eu não sei o que é mais feio na minha opinião, isso é só minha opinião, tá? Muitas pessoas discordam de mim. Minha opinião não importa. Um telhado aparecendo, ou um desse normal, cheio de desnível, ou um telhado de fibrocimento também aparecendo. Não sei o que é pior. Acho tudo horroroso. Mas se não bastasse isso, além dele ficar aqui, mas eu vou pegar e vou botar o platibanda. Porque para fazer o platibanda na casa retinha, é só em vez do tijolo acabar aqui, aí ele acaba um pouquinho mais para cima, super barato.
Quando eu faço um balanço, gente, eu tenho que botar mais ferro bem aqui, eu não encontro. Para quê? Para suportar esse pedaço que balançou aqui, que tem um cisalhamento. Ó. Que é esse cisalhamento? Quando você tem uma força tubular empurrando assim, ó, e ela laje forçando para baixo. Então, nesse local tende a haver a quebrar, ok? O esforço cortante nessa região aqui é super alto. Então, o que vai acontecer? Vai tender a partir. Para não partir, a gente põe ferro aqui. Esse ferro encarece um pouco essa laje. Então, a pessoa normalmente não quer fazer. E quando ela faz o menor possível para que a quantidade de ferro que tem aqui seja pequena. Para mim, é uma economia porca. Vamos pensar então na vida real. Na vida real, você economizou dinheiro e fez assim retinho. Só que acontece, pela lei de Murphy, sempre que a gente faz uma porcaria dessa, sempre tem alguém para entupir a calha perto. Quando não tem um danado que topa calha, tem um gato que carrega lixo, tem a árvore do vizinho que ele plantou, que você nunca imaginou, ele plantou dentro de um buraco do esgoto, mas foi lá e plantou. Ele fez qualquer coisa, ele plantou até trepado no céu, mas ele trepou uma árvore. Tá? E aí, a danada da árvore está aqui, ó. Gente, árvore no local onde tem telhado embutido, sabe o que ela é danada para fazer? Cai folha. A folha vem aqui para a calha. E quando chega na captação de água pluvial, que é um caninho que desce por aqui, ó, e vai embora, essa captação entope. Sabe o que acontece quando isso aqui entope? A mesma coisa que acontece quando a gente compra o modelo de telha errado. Aqui dentro vira o quê? Uma piscininha. Sabe o que acontece com essa piscininha? Ninguém vê, porque o homem contemporâneo, ele quer botar fogo, que ele quer fazer um gesto bonito. E aí, essa piscininha só vai chegar aqui para a pessoa ver quando a água já estiver num ponto tal, e aqui tem instalações elétricas, como é que a luz chegou aqui para iluminar o ambiente, né? A água já tomou conta de um jeito tal que ou a sua elétrica vai dar curto-circuito, vai provocar incêndio e vai matar todo mundo queimado aí dentro. Vai sair só as caveiras carbonizadas, né? Imagina o cabelo da Kícia, que tem tanto cabelo. Eu estou realmente querendo chocar vocês, tá, gente? Porque quem pensa que arquiteto não tem responsabilidade, não pode acabar com vidas, está enganado. Tem arquitetos que trabalham com estrutura, e mesmo quando ele não trabalha, isso aqui é um jeito de você matar um monte de gente, tá? E mesmo que o gasto seja só aí, não mate ninguém, gente, vai queimar a elétrica toda da casa. A elétrica toda da casa é de 4 a 12% do custo da casa, tá? Então, cuidado. E o gesso? O gesso também vai destruir todo. O gesso também é um pouco barato, mas não é tão barato. Pode significar 3% do custo da casa. Então, vai perder assim de brincadeira 15% do custo da casa? Com uma inundação? Melhor não, né? Ninguém sabe que essa água está acumulada aqui quando está entupido, gente, isso é um problema. E quando eu estou no telhado que tem um beiralzinho, então vamos botar um beiralzinho aqui maior, para quem está assistindo em casa no vídeo, conseguir enxergar. Gente, por que eu boto beiral? Primeiro, lembra da questão que eu falei da manutenção? Chuva e sol bate aqui nessa área que funciona como um beiral. Já não estraga a fachada, não dá infiltração, não desgasta a esquadrilha, não bate calor e não aumenta o índice térmico interno na residência. E por último, quando a árvorezinha que está aqui entope a calha que está aqui dentro, o que vai acontecer? A água vai minar aqui. Nós não temos forro do lado de fora. Temos forro do lado de fora, gente? E se o arquiteto projetou um forro do lado de fora? O que vai acontecer? Vai estourar, gesso não aguenta a externa. Nunca projetem isso, que isso é loucura. Tá? Conheço N casos de arquitetos que projetam gesso do lado de fora. É desastroso. Inclusive no meu portfólio tem uma casa assim, tá? Não espalhe. Porque foi um compartilhamento, às vezes que eu fiz com outro arquiteto. E aí o outro arquiteto falou, não, e tem que botar. Tá bom, então bota. Deixa eu botar. Aí rolou esse problema. Mas enfim. Caiu aqui. Quando cai, gente, não dá para isso, não fica escondida a infiltração. Porque se aqui não tem gesso, assim que começa a infiltrar, começa a pingar aqui, a gente vai ver na goteira.
ele já dá sinais. Dá tempo de você entrar lá, limpar, tirar o entupimento e voltar tudo ao normal antes disso aqui virar a tal da petiníase. Tá bom? Eu já tive uma casa que o cliente, mesmo com isso aqui, ele teve problema, foi porque ele viajou. Aí infiltrou, ele botou a telha errada, comprou errada a telha e jogou a piscininha aqui dentro. Então, cuidado com essas coisas aí, tá? Vou botar tipo uma boia de vaso. Bota o quê? Aquela boia de vaso, de caixa de vaso, aí ela subir e ser avisada, só te falando. É uma boa também. Mas a água não sobe tanto assim não, tá não? Esqueci o seu nome, fala. Nicolas. Não sobe tanto assim a água, tá? Tá bem? Quando ela começa a subir uma coisinha assim, ó, não é suficiente para a boia subir. Nesse tanto, ela já começa a vazar e adentrar as instalações. Professor, então, por exemplo, se eu fizesse igual essa foto aqui que a Débora está mostrando, se eu fizesse a queda da cobertura num lado que tem a praia de banda, mas a lateral da queda é reto. Você consegue desenhar, Nicolas, o que você está pensando aí? Vem aqui. É tipo assim, Participa aqui da aula. Bora lá. Bota esse vizinho aí, Nicolas. desvio de câmera tipo assim, Aqui você não é escrito, não. a queda da cobertura. Já desenha aí lá. Aqui, ó. A gente faz a queda pra cá. Aí faz o balanço a partir daqui. E aqui fica reto. Aí fica quieto aqui. Aí a calezinha aqui. Mas aí aqui fica pra de banda, né? Só que aqui fica reto. E assim. Eu não entendi nada qual é o problema. Vou mostrar aqui. Eles vão fazer a queda aqui. Aí fazer aqui o platinando. Faz o platinando aqui, né? Em balanço. E aqui fica reto. Nessa parte aqui fica reto. Sem platinando. Sem balanço. E aqui ficar com platinando. Sendo que a queda do telhado cai aqui. Sim, entendi o que você está falando agora. Então, a dúvida do Nicolas é a seguinte, gente, ó. Ele falou assim, ele não quer fazer balanço no lado para onde não tem queda d'água, não é isso, Nicolas? Você quer fazer balanço somente aonde há risco de infiltrar, não é esse o problema? Ok, para a questão de infiltração por conta de entupimento de calha, você raciocinou direito, mas você não pode esquecer que também do lado de cá chove e bate sol, portanto você continua tendo sua fachada infiltrada, insolada e as suas esquadrias continuam sendo desgastadas, entendeu? Por isso que não é bom deixar retão para lado nenhum, tá? Há controvérsias, há pessoas que discordam de mim, há arquitetos que enxergam o mundo da arquitetura de outra maneira. Eu estou falando para vocês que esta é uma maneira de pensar. Eu acho que tudo precisa ser protegido, tá? Especialmente no clima do Brasil e do Nordeste e do Cerrado, onde a gente tem sol muito intenso, variações intensas entre chuva e sol, variação de dilatação, de umidade, de temperatura. Então, o fato do light band eles serem valores também não é uma questão só de proteção. É uma questão de proteção contra vários intempéries. Água, chuva, né? Sol, vários outros. Então aqui é só chamando a atenção de vocês, gente, que normalmente o fator climático, vocês viram que esses fatores climáticos a gente fica com mais peso na consciência de deixar de atendê-lo do que se a gente atender uma coisa que é só bonita? Então, justamente por a gente não querer desfazer uma coisa que é climática, os fatores climáticos normalmente têm maior incidência sobre a questão do custo do que os estéticos.
Obviamente, quando não é o teu cliente que impõe, como o meu falou, eu quero fazer mármore Carrara de fora a fora, no piso, na parede, só não botou no teto, que eu falei, não enlouquece, o teto não aguenta, o povo não aguenta o peso do Carrara. Mas, é aquele que é investimento? Mármore Carrara é um investimento, que eu, por sinal, acho horroroso, mas pouco importa o que eu acho, muitas pessoas acham lindo. Mas por que tem investimento? Porque ele é um tipo de mármore assim, ele sempre investimento, é um tipo de mármore muito o quê? Por que tem um investimento assim, por causa do tipo, o material do mármore dele é ruim ou porque é só um investimento dele? Eu não estou entendendo a sua pergunta, Nicolas. Olha, quando você tem duas opções ao investir em um espaço, que tem várias, né? Mas nesse meu cliente eu poderia botar uma cerâmica branca, limpa, para ficar uma coisa lisa, sem nenhum detalhe mais chamativo. E no caso dele, ele queria um detalhe mais chamativo, queria mármore de fora a fora, porque para ele era elegante ter isso. Qual é a sua dúvida em relação a isso? Porque o mármore só tem uma cor, né? Não, mármore tem diversas cores, de diversos tons, com diversos desenhos diferentes, com diversos acabamentos diferentes. Então, tipo, o mármore Carrara, que tem revestimento, o material desse mármore, por que tem revestimento assim? Por causa que o material desse mármore é ruim ou não? Porque tem um revestimento que imita o mármore Carrara, é isso? Não, porque o mármore Carrara... Hã? Porque ele reveste o mármore. Não, o mármore já é o próprio revestimento. O Carrara, ele tem um revestimento colorido, por exemplo. Carrara é um tipo de mármore. Existe mármore Carrara, mármore travertino, mármore bege Bahia, mármore azul Bahia. Mas é um tipo natural de mármore? Natural. Ele é branco com as manchas cinzas. Mármore Carrara. É que tem um tipo, eu estava vendo um tipo de mármore que ele é colorido, assim, meio que um revestimento artificial. Não, aquilo não é mármore. Isso que você está falando aí é stone. Aí tem várias marcas. Silestone, tem várias stones aí da vida. Tá? Os principais é o Corian, que costuma ser branco, mas tem de outros acabamentos, e o Silestone, que tem de tudo quanto é cor. Aquele material lá, ele é o nosso mármore, vendido barato a preço de banana para o europeu. Eles levam para a fábrica dele, moe o nosso mármore barato, mistura com resina, bota pozinho cintilante e devolve para a gente 8 vezes mais caro. Faz coloridinho, engana a gente é trouxa, vai lá e coloca na casa da gente coloridinho, bem mais caro do que foi para ele. Tá? Isso é o que se chama Silestone. Mas é bonito também, tá? Eu estou criticando assim, mas eu acho bonito. Eu também já usei em vários locais. Uai, por que não quer andar? Se a gente está se preocupado com a situação global, quando a gente quer fazer uma casa ser barata, a outra coisa que a gente tem que utilizar está ficando cansativo. Vai ser bom a gente dar um intervalo daqui a pouco, né? Vocês acham que está bom esse intervalo agora? Então vamos dar um intervalo e a gente, na volta, nós vamos entender como os métodos, ou seja, as tecnologias construtivas podem influenciar no custo da construção que a gente vai fazer. E a gente dá uma paradinha aqui e daqui a pouco a gente volta com a aula de aspectos econômicos.